Preparem-se para uma experienciástica. Preparem-se para uma experiência muito louca. Muito tempo atrás, havia um Tiflin. Para quem não sabe o que é um Tiflin, é um personagem do D&D. Um homem com grandes chifres. Não é de fato um demônio ou um diabo. Esses são outros. O Tiflin ele tem descendência. Mas ele acaba sendo uma criatura nem boa nem má. É como um ser humano. Só que tem chifres e é mais magnético. É mais semelhante aos elfos. Tem um contato com a natureza, com a música, com as artes. Mas é um ser retórico, convincente, astuto. Por vezes meio ambíguo, muito criativo. Mas em geral nem bom nem mal. Na verdade, na maioria das vezes cria uma certa nobreza, até por seu orgulho. Cria-se uma autossustância na sua nobreza, naquilo que ele crê acaba tendo-se mais convicção, mostrando por vezes ser mais certo do que algumas pessoas, espécies puras ou limpas. Tiflin é um personagem bem caricato. Mas vamos lá. Os Tiflins, na história do D&D, eles são ótimos trapaceiros. São ótimos retóricos, né? E nem sempre mentem. São ótimos contadores de história. Certa vez, havia um Tiflin. Um Tiflin que estudou durante muitos anos para ser um mago. E se tornou deveras muito astuto, muito inteligente. Então, um dia em suas introspecções, a maioria dos Tiflins tem pele avermelhada, devido à sua descendência infernal. Só que esse vinha do abismo. Logo sua pele era pálida, com olhos vermelhos, penetrantes. E, eventualmente, momentos de calma se tornavam arroxeados. Uma criatura muito mais melancólica do que de fato irada, dada a sua natureza do abismo muito mais do que do inferno. Para quem não sabe, abismo ele é frio, tipo Umbra. É um lugar mais cinza, enquanto que o inferno é um lugar mais vermelho. Mas continuando. Nosso pequeno Tiflin retórico certa vez sentou, tocou sua flauta e começou sua história. Muito tempo atrás, havia uma bolinha. Essa bolinha era de cristal puro, mas não o cristal que as pessoas conhecem. Não era de matéria. Presume-se então de uma matéria mais sutil, como um perispírito, ou até uma matéria ainda mais sutil, como algo quintessenciado, algo sem partículas. Só que além. Era uma matéria totalmente homogênea. Era semelhante ao interior de um átomo. Totalmente fractal. O problema é que qualquer fractal possui ondulações. Para quem não sabe o que é um fractal, é aquela figura de uma bola com formas geométricas e todas as formas, não importa quanto você aproxime, sempre acaba sendo da mesma forma. Só que não era esse caso. A bola não tinha textura. Era uma bolinha pura, sem uma ranhura, sem absolutamente nada que a tivesse riscado nem nada pelo qual ela tivesse passado. Era pura informação aglomerada. Essa informação não tinha predisposição. Como ela é perfeitamente simétrica, veja da seguinte maneira: o microscópico do microscópico que poderia, em quebrado, ser lapidado no DNA, estava enrustido de sua plenitude completa. Ou seja, era uma bola, podia ser lapidada em qualquer coisa, mas a princípio era só uma bola. Essa bola não tinha nada à sua volta, nem mesmo espaço. A ausência de matéria é fácil imaginar. Imaginar que não houvesse nenhuma outra bola, nem nada. Mas não havia nem sequer espaço ou tempo. O espaço ou tempo estava dentro dessa bolinha. Porém, essa bolinha se comportava como cristal, girando em um eixo perfeito. Totalmente perfeito. Tão perfeito que seu deslizar chegava a dar um tinintar. Um tim. Um perfeito assovio, sem uma ranhura, sem uma ondulação, uma linha praticamente reta.
parecendo como se fosse água correndo num cristal. Essa bolinha era uma entidade, uma personalidade chamada I. Para quem não sabe, dentro da lei da sonoridade, dos sons, das consoantes e vogais, mais do que significados de palavras, o som ele tem um significado próprio. O nome de algo é sua própria miniatura. E algo é por si só seu próprio nome. Dizer algo é o mesmo que invocar sua miniatura. É um tipo de existência na qual não existe falar, palavras que signifiquem coisas, não existe cérebro para correlacionar. Existe apenas ser e o que é. Existem apenas esculturas e falar o que se é. E a gente está chegando no começo desse mundo. Lá estava I, rodando, em sua perfeita e plena sinergia. Dentro de I havia uma ondulação. É semelhante a um barulho correndo por uma parede. Quando você berra, às vezes o som não vai só no ar. O som ele é um espírito muito engraçado. Porque o vento é o ar em movimento. Se você colocar uma parede, ele para. Se você jogar uma pedra e você colocar uma parede, a pedra pode até bater e voltar. Mas o tremer, a vibração, passa pela parede. E por vezes do outro lado dá para ouvir o som. Era isso que tinha dentro de I. Apenas a vibração. Para quem não sabe, a vogal I, dentro das 5 vogais, representa o amor. É a forma mais arcaica de amor. É um sentimento fofo, nada melancólico, mas nada excitante, porém nada afetuoso. O afeto, veja bem, ele é cálido, ele é quentinho e é constante, mas não é agulhante, não é perfurante. A paixão é excitante. A alegria, ela é diferente do estado de afeto. A alegria ela é temporária, mas ela é maravilhosa, ela é infantil. Às vezes até nos ludibria, nos tira o raciocínio. Mas I não. I é o amor puro. Não é um amor baseado em princípio, mas é o próprio princípio destilado em um sentimento. O desejo mais puro de amar tudo e qualquer coisa. E lá estava, aquela bolinha branca girando. Porém, I ecoava, girava num eixo perfeito, sem jamais trepidar ou se mover. Ecoava e o eco ia até sua borda, e da borda voltava para o meio, e do meio ia para a borda. Esse era todo o som que I conhecia. Era o soltar e expandir, e o contrair. Porém, essa entidade I possui um desejo. I seria uma essência tão pura, mas tão pura, que qualquer forma, formato, criatura, objeto, intenção, sentimento, processo, qualquer coisa informativa ou não informativa, por mais boçal, cruel, nefasta que fosse, por mais sujo ou rejeitável, por mais escondido, supérfluo, I era o instinto puro, simétrico, sem uma única falha de desejo de amar, acolher e conhecer até o fundo e do fundo voltar até o seu meio. E era o conceito da própria compostura pura do amor. Não era a bolinha branca em si. Isso era apenas uma manifestação. O verdadeiro I era o eixo. A bolinha girava e ela não trepidava. Ela só girava num eixo perfeito. Esse eixo perfeito se chamava I. É por isso que quando a gente escreve a letra I, ela é só um risco. Certa vez, I queria amar. Embora ele se amasse toda a periferia de sua bolinha, não havia nada que ele pudesse de fato amar. E ao redor não havia espaço ou tempo, não haviam formas. E tem um probleminha. Sabia que tinha um probleminha. Tem um probleminha.
ele é inquieto. O amor mais puro que existe, ele é sublime, pacato, ordem perfeita, sempre eficiente, numa velocidade tão grande, mas numa limpidez tão grande que parece que não se move. Mas numa velocidade tão gigantesca que tudo, vamos dizer assim, se torna invisível. Sabe aquelas coisas que giram tão rápido que parece que está girando para trás? E não. E era tão rápido que parecia que não girava. Era mais rápido que a própria velocidade. Mais rápido do que a própria luz. Bom, mais rápido do que a velocidade era mais rápido do que o próprio movimento. Depois eu explico. Mas metaforamente, gira tão rápido que não gira, se teleporta. Mas enfim. E precisava de algo para amar. Uma opção que ele tinha era trepidar. Se ele simplesmente trepidasse, a simples trepidação colocaria esse eixo em deslocamento. E ele poderia ter um pedaço ali extra faltando. Então foi isso que ele fez. Girava e ia até a borda, da borda voltava. Esse soltar e reter e puxar, ou além do balanço das marés feminino, soltar e reter, também existe o sentido de cu. Solta e segura. Eram os dois únicos movimentos que existiam. Mas o verdadeiro I não era esse. Esse era apenas sua versão feminina. Sua versão masculina era o próprio eixo. O eixo de I. Aqui temos já um masculino e um feminino. A bolinha de cristal, a qual se chamava aí pelo som que emitia, o nome que gritava o tempo todo, era exatamente uma... Como dizer... Bom, era uma bolinha. Enfim, essa bolinha, feita do mais sublime amor, quis ter um filho. Quis algo para amar. Então ela trepidou seu eixo. Na trepidação de seu eixo, ela não girava mais... Como exemplo. Ela não girava mais assim. Ou oi. Na época não existia sexo ainda. Ele começou a girar assim. Como que contrabalanço. Porque, digamos, aquele anel do centro que ia para a borda e voltava, que nem quando você toca no meio de um copo d'água, sabe? Que vai para as bordas e depois volta para o meio. Aquilo ficou desregulado. E ficou como se fosse dois centros. Uma hora ela girava em torno do primeiro centro, outro momento em torno do segundo centro. E assim o giro ficou descompassado. Só que dentro dessa bolinha de cristal, ela tinha uma nova percepção de si mesma, como se fosse um pequeno espelho de si. Enquanto ela girava, dentro de si já existia espaço, tempo, e graças àquela trepidação, àquela pequena rachadura de um terço de si mesma, ela conseguia olhar e ver uma outra bolinha, como se fosse uma versão miniatura dela, um eco de toda a sua borda. E aquilo lhe dava um sentimento de calidez. Um belo momento, por aquela trepidação ser imperfeita, e se cansou e dormiu. No momento em que dormiu, e se sentiu como que dentro daquela microtrepidação de si mesma, aquele pequeno holograma de bolinha, só que dessa vez ao invés de centro, estava deslocado de centro. Quando o I se viu dentro daquela bolinha, no lugar daquela bolinha havia um sentimento de como que magnânimo, vendo toda a versão inteira e completa de si mesmo. Ou seja, dentro daquela bolinha trepidada, havia dois ecos, dois sons, como que batida de uma porta ou som no ar. E esses dois hologramas feitos de som, feitos de movimento, de cinética, de verbo, eram basicamente uma bola grande e uma bola pequena. Como eram muito puras essas duas bolinhas, a vibração era um sentimento não processado por um cérebro. Mas a quantidade de som que havia dentro desse som, ou seja, de articulações, era infinita. E era um puro sentimento. Ou seja, tinha muito mais informação do que qualquer sinapse de cérebro poderia ter. Era infinito. E no meio dessa trepidação,
Pro pequenininho, olhava-se o grande e ficava-se abismado com o tamanho. Logo o pequeno se apaixonava pelo conceito de grande. O grande, esse sentimento passou a chamar-se admiração. O segundo, quando acordara e voltar a girar, o seu pequeno, sua pequena bolinha passara a dormir. E ela precisava girar entre os dois, ou pelos dois. Para que um não morresse, outro não podia parar. E lentamente I se tornou E, pois não era mais de cima para baixo, de baixo para cima. Não era mais um equilíbrio perfeito. Era para lateral. Enquanto aquela bolinha grande, via aquele pequeno, minúsculo bolinha de gude e se encantava com sua pequenez, veio um segundo sentimento chamado doçura. Enquanto a admiração parecia salgada, ó que coisa grande, a pequena mais parecia, a doçura mais parecia com algo como que fofinho. Uma versãozinha menor de mim. E ambos viam um igual ao outro. Só que tinha um detalhe. Quando um parava de girar, o outro tinha que girar pelos dois, senão um dos dois sumia. Eles eram feitos de som, eram feitos de cinética. Ou seja, I girava errado para manter o outro. E o outro girava para manter o I inteiro. Para isso funcionar, I teve que se fractar ou errar o seu eixo em mais ou menos 1/3. Porém, esses dois resolveram trabalhar juntos. Então I fez um grande sacrifício. Ele podia ter se rachado de novo em... Ele podia ter rachado esse filhinho em 2. Mas ao invés disso, ele preferiu doar a si mesmo. E se rachou em 2/3, para que pudessem ter mais. Logo, I era apenas 1/3 da bolinha. Mas ainda era a maior de todas. Essa segunda ainda continuou existindo, e elas giravam uma ao redor da outra. A terceira, o terceiro, dessa vez nasceu diferente. Nasceu quebrado, nasceu meio estranho, nasceu assimétrico. Sabe aquela história das duas balanças, mas uma balança para cima e uma balança para baixo? Essa balança, duas balanças para cima representam justiça e simetria. Ou seja, mesmo peso, mesma medida para todos. Uma balança para cima e uma balança para baixo significa assimetria, ou seja, injustiça. Ou movimento. Uma vez que haja uma balança errada, existe um acerto de contas a acertar. E isso vai gerar um movimento. Após esse movimento, o acerto de contas vai estar certo. Logo, diz a lenda, sempre que houver uma injustiça ou um roubo, ou já foi um acerto de contas, ou haverá um acerto de contas. A questão é que a natureza do movimento ela é pecaminosa e do mal, a frequência do meia, do 6. Porém, existe uma coisa divina nisso, que é, com exceção desse perfeito, toda e qualquer identidade que veio dali em diante passar a ser imperfeito, vinda de um eixo quebrado. Ou seja, o eixo quebrado de um início imperfeito, propriamente ladrão, necessário de devorar e comer de graça, acaba sendo futuramente um simétrico perfeito, tal qual I. Porém, é necessário passar um caminho de aperfeiçoamento, ou toda uma lei do retorno perante o erro que aquele mesmo é. Por isso diz a lenda, só Deus é o primeiro perfeito. Todos os outros fractais que vieram depois eram uma quebra de si mesmo. Ou seja, 1/3, 2/8. Quanto mais quebrado fosse, mais fino era. Quanto maior o quebrado, mais grave, mais grosso era. E à medida que foram se quebrando, vamos dizer assim, para que lado ia a pétala da flor? Em quantos pedaços, ou em quantas assimetrias era? Era uma ponta mais simétrica dos dois lados? Era uma ponta simétrica para nenhum lado? Ou era quebrado em lasca embaixo e não era simétrico para nenhum lado? E assim foram indo cada vez mais imperfeito, cada vez mais específico. E daí deu luz aos processos. Mas primeiro vamos concluir a história desses 3. E tinha esse segundo pequenininho. Vamos chamá-lo de Miguel, por enquanto. Como Miguel vira a postura do grandão e aquilo fascinara, para os outros ele se via como pequenininho. Então para os outros ele se mostrava como aquilo que ele via, um algo grandão. E ele não se mostrava para intimidar nem nada disso, ele queria
demonstrar ser aquele pequenininho, mas quando ele soltava seu sentimento de gentileza e de pequenez perante o grandão, cuidando de seus pequeninhos, ele via o mesmo sentimento. Olha só que coisa linda, tipo, ele via pelos outros o sentimento de ser dono de um pequenininho. E os outros pequenininhos viam ele como grandão, assim como ele viu o primeiro como grandão. Só que ele era o único que era exatamente igual a esse primeiro. Esse Miguel e o I resolveram ter um segundo filho. Só que esse filho ele foi diferente. Por que ele foi a balança quebrada? Porque ele tinha dois pontos de vista. O de um grandão e o de um pequeno. Então antes era só um. Depois era um grande e um pequeno. Depois eram três. Um grande, um pequeno. E ao invés de um girar em torno do outro, esse pequeno girava uma volta no grandão, outra volta no pequenininho. Uma volta no grandão, uma volta no pequenininho. Essa balança ficou assimétrica. O ponto de vista do terceiro era ambíguo, mas não era um ambíguo justo, era um ambíguo injusto. Ou seja, em sua própria trepidação, a volta que ele dava no pequeno era maior, como que para compensar o erro. E a volta que ele dava no maior era menor, mais justa. Em uma volta ele se mostrava muito mais forte. Na outra volta, muito mais larga, ele se mostrava muito mais rápido, como uma divisão entre macho e fêmea. E daí nasceu a primeira trança. Sabe aquelas máquinas de fazer pão? Em que na qual parece trança de cabelo? Em que uma sempre vai parar no meio? Pois é, esse é o primeiro movimento da luz. E é por isso que a luz é uma partícula não redonda. A luz é uma partícula do formato de uma avelã. Aquela semente? Pois é. Desde então, essas avelãs elas caem como pétalas. Quando foram feitos esses primeiros três, eles precisavam de um 4 e de um 5. Só que o 4 ele representava mais a esquerda, e um solidificar. Lembra daquele primeiro I e do primeiro afastar e aproximar? O 4 acabou se mostrando mais uma casca, uma capa, um rosto. Propriamente o rosto do amar. Porém era mais esquerdo, era simplesmente um jogar, era mais um tapete. Se mostrava querer sustentar todo mundo, ser o mais forte. Já o quinto se mostrava receber. Logo, depois do 1 e o 2, o 3 e o 4 acabaram fazendo um soltar e um recuar. O 3, como eu disse, vamos chamar de Gabriel, representava o empurrar para fora. A brincadeira, a diversão, o afrodisíaco, a traição. O eu tava com ele, tô contigo, agora tô com ele. O agora eu vou falar com o papai, agora eu vou falar com a mamãe, agora o papai e a mamãe estão falando e eu tô olhando. Esse conceito de troca começou ali, vindo da luz. E não, isso não representa traição. Lembrando que isso não é conjugal, era uma amizade entre família. Representa que todos amam todos. Mas existe um mundo de um mundo de outro, um mundo de outro. Mas existe um mundo de um com outro, de um com outro, de um com outro, de um com outro. Ou seja, eram 3 solitários, 3 duplas e um trio. Eram 7. 7 pontos de vista, 7 mundos, 7 criaturas. 3 solitários, eu, tu, ele. 3 duplas, nós, vós, eles. E o sétimo era o próprio trio, a própria luz. Dentro desses, embora houvessem acordos entre um com o outro com um e cada um sozinho, havia, vamos dizer assim, uma amizade. Essa amizade, claro, era muito mais êxtase do que o sexo, até não, porque não havia nada melhor ou pior. Também não havia nada de ruim. Era constante alegria. Mas era tão inocente quanto crianças brincando de pega-pega. Eventualmente, daí, cada um resolveu fazer um mundinho para si, como se fosse um tapete. Cada vez que um encontrava o outro, nascera um outro mundo, um outro tapete.
Uma vez que o 4 havia nascido, começaram os conceitos dos tapetes. Uma vez que havia o primeiro e o segundo, mas havia o segundo e o terceiro, existia uma linha de mandar, uma linha de retorno e uma linha central de processamento. Uma linha de receber antes de passar por um 8 e voltar de novo. De balanço. Se esse jogo de balanço fosse inclinado para um lado, todo o sentido da coisa mudava. Só que sempre voltava ao estado original. Mas a mudança que sofrera mudava a história daquilo que era reverberado. E diz a lenda que desde então, da mesma forma que foram feito o primeiro e o segundo, e o primeiro e o segundo fizeram o terceiro, cada vez que ali instituiu-se uma lei. O último filho tinha o poder ou tinha o ponto de vista dos outros dois. Logo, o mais velho, e essa é a lei do 4, o mais velho seria sempre mais atrasado, mais básico, mais simples, menos articulado. O 5 já dava a regra do novo. O mais novato, o recém-nascido, sempre vai vir mais evoluído, mais articulado, com novas capacidades evolutivas. O filho sempre ia vir mais evoluído que o pai, e o pai sempre ia vir com mais experiência que o filho. Assim, não importava quantos descendentes se tivesse, sempre haveria uma igualdade. Sempre haveriam benefícios que o novo tem que o mais velho jamais poderia ter. Porém, lembrando, um tinha que parar para descansar, enquanto o outro tinha que girar sozinho para sustentar os outros. Quando eles viraram em 3, era quase que impossível parar, porque só um era necessário para sustentar os 3. Quando eles menos se tocaram, aquela brincadeirinha se tornou milhares e milhares. Cada um tinha vários pontos. Cada ponto fazia um desenho diferente. Cada desenho formava uma estrutura diferente. Toda ela feita de som, feita da trepidação. E do 2D, do 1D se fazia o 2D e do 2D se fazia o 3D. Nessa trepidação, cada um possuía uma profundidade diferente, considerando que seu mapa era diferente. Logo, cada um era um desenho tridimensional, um desenho bidimensional e um ponto em específico em relação a próximo e longe. Ou entre o meio e o meio. Entre o meio e o outro meio. Como se fossem os trópicos. Daí em diante, todo filho herdava tudo aquilo que todos os outros tinham. Os mais velhos, como tinham que remar para todos os outros funcionarem, acabavam conseguindo enxergar dos olhos dos outros enquanto eles dormiam. Quando eles fechavam e voltavam para que esses mais novos acordassem, esses mais novos viverem, existirem, serem, permitia esses mais velhos descansar. Enquanto eles descansavam, recebia-se, como que naquele recuar, tudo aquilo que haviam mandado. Ou seja, sempre sabiam de tudo como um eco de radar. Mas, ao mesmo tempo, sempre ensinavam cada um. De novo, quando era o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo bem. Mas quando viraram milhares, não tinha mais como parar. Mesmo que eles parassem totalmente, e pararam, o resto já acompanhava muito mais do que 2/3. Ou seja, esses 3 primeiros podiam descansar em sublime eterna paz, que ainda assim estariam eternamente acordados, vendo tudo, participando de tudo e saboreando tudo. Eram os pioneiros. Foram os primeiros arquétipos que existiram na história dos arquétipos, dentro do primeiro universo. E diz a lenda, foi assim que, bom, existem variações dessa lenda. Uns dizem que essa primeira bolinha Wii era o primeiro deus do primeiro universo, da primeira vez, que ele se expandiu antes de se contrair. Outros dizem que à medida que essa bolinha entrou em muitas trepidações e variações universais de imaginação do que poderia ser a partir dela, ela se quebrou e criou o resto. Outros dizem que havia um deus fora dessa bolinha. E esse deus era uma inteligência, que já existia dentro da própria bolinha. Um conceito matemático. E no momento que essa bolinha começou as trepidações, ela começou a evoluir para parecer igual e tal qual esse primeiro deus. Seja como for, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Deus é o único começo e o único final. Tudo saiu dele e volta para ele. Tudo são fractações, ninguém é perfeito, puro ou o máximo, só Deus é.
todos são pecados. São uma lasca de algo perfeito. Só que a volta que todos dão, ou a simetria que todos fazem, gera um exagero extra que faz uma cauda na criação. Porém, o assimetriar ou deixar tudo simétrico depois faz com que todos, em parte dentro de si, sejam exatamente iguais àquele primeiro. Ou seja, todos são parte de Deus, mas dentro de si todos são o Deus inteiro. Todos são herdeiros dessa bolinha. Se Deus parasse e tudo parasse, qualquer molécula, qualquer pessoa, qualquer coisa que se move na existência, teria capacidade de refazer o bombeamento disso. Ou seja, se você existe como consciência, como onda de movimento, você é um herdeiro. Diz a lenda que quando viraram aos milhares, esses primeiros 3 viraram 8, na verdade. Porém, haviam 7 categorias. E foram se criando mais e mais e mais, até chegar ao ponto que era muito simétrico. Era muito exatamente igual. E havia já propriamente neles elementos de possibilidade de aleatoriedade. O próprio 3 tinha esse desejo. Um espaço sujo. E o 4, aquilo que retorna, dava essa possibilidade. Então eles o fizeram. Uma camada abaixo, onde eles pudessem continuar satisfeitos, mas embaixo a aleatoriedade de seus feitos fazia os verdadeiros erros e pecados. E esse tapete, essa sujeira, permitia aquela bagunça iniciar novos desenvolvimentos. À medida que esses desenvolvimentos começaram a crescer, alguns criaram maturidade para governar pequenos espaços, até mesmo seguiram o exemplo dos de cima. Isso fez com que fossem convidados. Mais especificamente, por se parecer com os de cima. Por se parecer, se estabelecia sintonia. Uns se pareciam mais com o centro, ou com algo parecido do centro, como ser honesto, ser idôneo, ter uma postura amável, como se todos fossem seu eu pequenininho. Outros eram mais brincalhões, mais soltos. Outros, já de tanto invejar esse primeiro, e de não aceitar não ser ele, muito perfeccionistas, muito 5, muito extraídos, acabavam, ao invés de subir para o 7, cair para o 6. E criavam uma espécie de desejo de ser ele. Logo, desejo de manifestação do próprio Deus dentro de si. Porém, embora havia o desejo de ser herdeiro, não havia o que herdasse o rei morrer. Então, lógico, criou-se aquela circunstância. Tinha que ter um jeito de satisfazer esse desejo da parte dos justos. E como fazer isso? É bem simples. Se tudo começou de 1, 2 e 3 e 4, 5, 6 e 7, do número 1245, vamos dizer assim, o mapa havia um tamanho, de X tamanho. Então nasce um inseto. Esse inseto faz o seu próprio mapa. Quando esse mapa tiver X tamanho, o outro X vai ter 5X de tamanho. Ou 1245X de tamanho. Quando esse pequeno tiver 1245X de tamanho, esse primeiro mapa estará com... Perdi as contas. Havia uma proporção. E ninguém jamais poderia alcançar o primeiro. Sempre se olharia para trás e veria algo maior. Até porque ele herda de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, todos têm capacidade de crescimento ilimitada. Em algum momento, a sua capacidade de crescimento ilimitada vai ser do tamanho daquela que antes você via para trás. Ou seja, todo aquele que já é herdeiro já tem aquilo inteiro para trás como herança disponível para si. É só uma questão de remar até alcançá-lo. Essa é a lei da cinética.